Olá, meus amigos do Instagram, também do YouTube, bem-vindos, bem-vindas a mais um Evangelho do Dia. O Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5, segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis para não ser julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, nós temos falado várias vezes aqui que dos capítulos 5 a 7 de São Mateus estamos no episódio do Sermão da Montanha. Jesus é apresentado por São Mateus no seu evangelho como o novo Moisés, como aquele que vem para dar ao novo povo de Deus a nova lei, uma lei que vá ao espírito da lei antiga, uma lei que, portanto, vá cumprir exatamente a vontade de Deus e não vontades humanas. E Jesus, ele então no Sermão da Montanha, como o novo Moisés, ele vai ensinar os seus apóstolos e, consequentemente, a toda a comunidade cristã este novo jeito de viver. A nova lei, ou seja, a nova conduta, a nova forma de agir daqueles que seguem no caminho do reino de Deus. E hoje nós temos Jesus falando a respeito do julgamento. Vejam, é um texto muito delicado, porque nós sabemos que todos nós na vida, por exemplo, quem é um pai, uma mãe de família, o tempo todo vai ter que fazer escolhas, vai ter que julgar as atitudes dos filhos, julgar as decisões que vão tomar ali em casa. Um líder de comunidade também vai ter que fazer escolhas, também vai ter que fazer julgamentos. Os líderes religiosos, enfim, um líder numa empresa, um diretor numa empresa, vai ter que julgar as atitudes dos seus funcionários. O tempo todo nós temos de fazer julgamentos, né? Mas Jesus, ele vai nos advertir a respeito do julgamento, porque nós corremos o risco de julgar pelo estereótipo. Nós corremos o risco de olhar os defeitos dos outros. E corremos o risco de querer julgar o tempo todo. Inclusive de querer julgar quando não é a nossa competência julgar. E é disto que o Evangelho de hoje fala. Porque, na verdade, o único juiz, o justo juiz, é o próprio Deus. Jesus diz no capítulo 25 do Evangelho de Mateus que no fim dos tempos ele virá para separar as ovelhas dos cabritos. E o critério para este julgamento será aqueles que fizeram o bem, aqueles que deram de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede. No Evangelho de hoje, Jesus vai dizer: não julgueis para não serdes julgados. Porque quem é o nosso juiz? É o próprio Deus, é o Pai. Então, a tarefa por excelência de julgar é uma tarefa divina. É uma tarefa que compete a Deus. E quando nós temos funções que nos pedem para julgar determinadas atitudes das pessoas, esta tarefa precisa ser desenvolvida com um olhar de Deus, com o olhar do Pai. E qual é o olhar do Pai? O olhar do Pai é um olhar de misericórdia,
É um olhar que se coloca no lugar do outro. Misericórdia, miséria, fragilidade, pequenez, cor de coração. Então, julgar com misericórdia é colocar o nosso coração na miséria da fragilidade do irmão, para sentir, para entender o que é que leva a pessoa a agir daquela maneira. Agora, isto precisa ser levado com muita seriedade e com muita prudência, porque senão nós corremos o risco de cair no pecado dos primeiros pais. Qual era o pecado de Adão e Eva? Querer ser como Deus. Veja, o ser humano já é imagem e semelhança de Deus. Agora, querer ter a onisciência, querer ter a onipotência, mas principalmente a onisciência. O ser humano, ele quer o tempo todo, e nós, como temos este pecado da origem em nós corremos muito esse risco o tempo todo de querer ser deuses, de querer o tempo todo julgar, de querer ter estas mesmas atitudes que competem exclusivamente a Deus, que é julgar, que é ter o conhecimento do bem e do mal, querer ter o domínio do bem e do mal. Mas o problema é quando nós medimos pelas nossas medidas humanas e não com as medidas de Deus, que é a medida da misericórdia. A justiça, ela deve, meus irmãos, sempre caminhar junto com a misericórdia. Justiça e misericórdia são como que dois braços que devem abraçar a pessoa. Justiça e misericórdia. E Jesus vai chamar de hipócritas aqueles que julgam os outros sem primeiro olhar e sem primeiro tirar uma trave que está no seu próprio olho. Jesus está falando isso porque o Evangelho de Mateus é escrito, eu repito, já disse outras vezes, para as comunidades de cristãos vindos do judaísmo. Portanto, judeus convertidos, ou seja, pessoas que tinham como líderes os fariseus que interpretavam a lei, que faziam as pessoas cumprirem a lei ao pé da letra, mas eles mesmos não eram capazes de mover algo com a ponta do dedo. Conforme Jesus denuncia, Jesus chama os fariseus de hipócritas o tempo todo, justamente por isso, porque eles julgavam as pessoas, eles colocavam fardos nos ombros das pessoas, sem serem capazes eles mesmos de carregar estes fardos. E é justamente para alertar contra esses fariseus que Mateus coloca no seu evangelho, no Sermão da Montanha, essas palavras de Jesus. Jesus, ele vai alertar as comunidades. Olha, não façam como esses fariseus. Os critérios de Deus são diferentes. Se tiver que julgar, primeiro olhe se você mesmo não faz aqueles pecados. Porque nós vivemos num mundo, minha gente, que nós adoramos julgar. Nas redes sociais, por exemplo, as pessoas ficam ainda mais corajosas para julgar. Aquilo que elas não teriam coragem de dizer face a face, na presença da pessoa, as pessoas se enchem de coragem para falar nas redes sociais. Este é um exame de consciência que eu preciso fazer, que você precisa fazer. Porque corremos o risco de destruir as pessoas por julgamentos, por preconceitos. O preconceito é algo terrível e algo diabólico. Por quê? Porque o preconceito é criar um conceito sobre a pessoa antes de conhecer a história da pessoa. E nós só conheceremos a história da pessoa, a origem da pessoa, o que a faz agir daquela forma,
quando nós formos capazes de tirar esta trave que está no nosso olho. Porque você sabe, quando tem algo no nosso olho, a gente fica assim mexendo e fechando e abrindo o olho o tempo todo, a gente não consegue enxergar direito. Como então vamos conhecer? Como vamos poder então tomar uma atitude? Como poderemos então falar algo de alguma pessoa se não conhecemos a sua história, não conhecemos o seu passado, não conhecemos o ambiente em que ela cresceu, em que ela vive, as dificuldades que tem? Isto é agir com misericórdia, é julgar com misericórdia. Meus irmãos, que nós possamos, a partir do Evangelho de hoje, quando Jesus diz, não julgueis para não serdes julgados, e nos chama de hipócritas, nos convida a tirar a trave do nosso olho. Sim, tiremos as máscaras, meus irmãos, que muitas vezes estão colocadas na nossa face. Nos libertemos dessas coisas que nos aprisionam e que nos impedem de viver, e que por isso queremos julgar os outros, para que não caiam as nossas máscaras. Ao contrário, Jesus hoje vem nos dizer para nós nos despirmos disso tudo, dessas travas, dessas máscaras, que nos impedem de sermos quem somos, de enxergarmos quem somos, para aí sim podermos ajudar os irmãos e irmãs a caminharem na justiça, na verdade e na paz. Meus irmãos, obrigado mais uma vez por acompanharem conosco essa meditação, esta reflexão. Se você gostou, por favor, dê um curtir, compartilhe este vídeo, esta meditação, para que outras pessoas também tenham acesso à Palavra de Deus. E se você está no YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe e até a próxima.